iniquidade multiplicada, o amor se esfriando. Graças a Deus. Quem aqui nasceu numa casa de pais que temem ao Senhor, que são cristãos, discípulos? Levanta a mão para mim. Quem nasceu num lar de discípulos? Ok. Baixa a mão. Quem não nasceu numa casa com pais convertidos? Levanta a mão para mim. Talvez 90-10. 90% de nós aqui nascemos numa família onde os pais temiam o Senhor. Bom, quem leu, agora levanta a mão, quem leu 1ª, 2ª, Timóteo e Tito? Levanta a mão aí. Ok. Quem não leu, perdeu. Mas nós vamos ler junto hoje um pouquinho. Irmãos, graças a Deus que o Senhor é quem nos move, graças a Deus pela presença de Jesus aqui, pelo Espírito dele que está aqui entre nós. Graças a Deus pela palavra que o Senhor nos deu ontem através do Pedro. Graças a Deus por tudo que aconteceu aqui. Nosso Senhor é bom. Ele cuida dos seus. Nós não somos como ovelhas que não têm pastor. Nós temos pastor. Nós podemos até passar pelo vale da sombra da morte. Nós não tememos mal nenhum. Sabe por quê? Porque Ele está com a gente. O Senhor é conosco, o Senhor é com o seu povo. E o nosso Pai querido nunca nos deixa sem alertas. Sem dizer para a gente o que pode estar nos levando para um caminho que não é o que Ele quer. Inclusive, é isso que distingue um filho de Deus e um não filho de Deus. Uma das coisas que distingue alguém que é filho de Deus e que é alguém que não é se ele está sob a disciplina do Senhor. Deus disciplina os seus filhos. Se você não está sob disciplina, meu amigo, rapaz, tem um problema. E graças a Deus, porque Ele nos reuniu aqui para nos ajudar, para nos animar, para nos erguer, para nos fortalecer, para nos lembrar de coisas que a gente não pode esquecer, para nos encher do Espírito Santo. E de fato, gente, isso aqui que nós ouvimos, vocês podem ser a última geração de jovens. Já pensaram nisso? Nós podemos estar aqui com a última geração de jovens antes da vinda do nosso Senhor. Que privilégio, hein? Já pensou chegar lá em cima e contar como é que foi? Dar esse testemunho? E para isso, o tema do retiro é ser padrão entre os fiéis. Padrão, a luz de Cristo brilhando em nós. Evidentemente, o mundo, as trevas, não podem resistir à luz. Vocês já viram quando a gente acende a lâmpada? Vocês já viram as trevas resistindo, assim, ficando... Acende a luz, o ambiente fica claro. Quem quer ser um luzeiro de Deus nesse mundo? Levanta a mão para mim. Quem quer salgar esse mundo e brilhar como Cristo deseja? Amém. Vamos ler um texto? Abre aí comigo. 2 Timóteo, capítulo 3.
2 Timóteo, capítulo 3. Uma lâmpada queimada brilha? Não. A gente deve acender a lâmpada para colocá-la debaixo da mesa? Não. Uma lâmpada sem energia brilha? Não. Uma lâmpada encoberta brilha? Não. Por isso o Senhor quer nos ajudar a atentar para nós mesmos, para que nós sejamos um povo santo. Vamos ler aí o capítulo, a partir do capítulo 1 a partir do versículo 1 do capítulo 3. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Gente, que descrição terrível de como os homens seriam nos últimos dias. Sabe, porém, isso: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Por que os tempos seriam difíceis? Porque os homens seriam... E aí a lista vem. Percebem como essa descrição dos homens dos últimos dias é aterrorizante. Mas será que esse texto está falando dos ímpios? Da multiplicação da iniquidade? Essa avaliação é para fora? Será que esse texto está falando dos homens ímpios? Aí fica um pouquinho mais interessante. A gente precisa olhar com cuidado, porque eu parei aqui de propósito. Olha o versículo 5. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. O conselho de Paulo a Timóteo é: foge também destes. Uau! Esse texto não está falando de fora. Esse texto está falando que seriam tempos difíceis, porque dentro existiriam homens assim. Eu quero destacar algumas dessas características com vocês, porque toda vez que eu leio esse texto, eu olho para mim. O mundo não tem forma de piedade. Não se espera dos incrédulos uma postura que não, uma postura de um ímpio. Inclusive, o exemplo que Paulo dá na sequência do texto, no versículo 8, olha outra característica no versículo 7, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. É gente que parece que está aprendendo sempre, mas não chegam ao conhecimento da verdade. Versículo 8. É do modo por que Janes e Jambres resistiram a Moisés. Também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eita. Janes e Jambres resistiram a Moisés, estavam no meio do arraial. Não era gente estranha.
Eles resistiram à verdade com a mente corrompida, com a fé reprovada. Eu leio isso aqui e boto a minha barba de molho. Esse texto não está falando de fora. Esse texto está falando de dentro. Irmãos, nós precisamos olhar para nós mesmos. Para ser padrão entre os fiéis, eu não posso ser isso aqui. Vamos fazer uma autoanálise aí? Vamos olhar para dentro, para nós? Para que essa luz esteja desimpedida de brilhar? Olha as características dos homens dos últimos dias: egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Egoísta, não abre mão, quer que tudo seja feito do jeito que ele quer. Evidentemente, irmãos, há uma gradação aí, tá? Alguém pode ser egoísta aqui dentro. Uma hora sai, porque a boca fala do que o coração está cheio. Mas vamos olhar para o nosso coração. Egoísmo, avarentos, avareza, apegado ao bem, apegado ao dinheiro, que não contribui, que não dá do seu pão ao pobre. Há um alerta grande aqui, irmãos, aos que querem ficar ricos. Deus não precisa de dinheiro nenhum, de ninguém. Deus sustentou um monte de gente lá no deserto sem um tostão. Os que querem ficar ricos caem em cilada. Há um apelo para o mundo, para a riqueza. Ajunta em celeiro e depois se descansa. Diz para sua alma: repousa, tranquilo. Coitado. Se hoje te pedirem a vida, o que você tem para oferecer? Gente avarenta, apegado, jactanciosos. Essa palavra aqui, interessante nessa tradução. Jactancioso é pretensioso, arrogantes, que falam com arrogância, não com humildade, que se reportam às autoridades de uma forma como se já soubessem. Blasfemadores. Blasfemadores, a gente lembra da blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Mas alguém blasfemador é alguém que fala mal. Um difamador. Gente, vamos olhar para dentro. Do que sai da sua boca? Você é um blasfemador? Você fala mal dos seus irmãos? Você tem sempre uma palavra crítica? Você sempre tem uma opinião depreciativa? O que você fala nas rodinhas de conversa sobre os outros? O que você falou aqui esses dias sobre outros? Você é um blasfemador? Desobedientes aos pais. Fácil, né? Perceber? Filhos que manobram a obediência, que podem parecer obedientes, mas lá dentro
não estão sendo obedientes, não. A obediência de verdade se prova quando eu discordo. Quando eu concordo, tá tranquilo, né? Se eu chego para os meus filhos e falo, hoje ninguém vai almoçar comida, arroz, feijão, eu vou dar um pote de sorvete para vocês almoçarem. É obediência fácil, né? Beleza. E quando eu discordo dos meus pais? A obediência é de coração ou é uma aparente obediência? Você sabia que Deus tem um raio-x de você, né? E de mim também. Desobedientes aos pais, ingratos. Nada tá bom. Nada é suficiente. Quer sempre mais. Ingratidão. Irreverentes. Sem reverência. E aqui eu quero fazer uma nota, gente. Há um ataque do diabo das trevas contra as autoridades. A autoridade está sendo vista como algo opressor, como algo descartável. Você precisa ser autônomo. Segue sua vida. Vai fazer o que você acha que deve. E se pede a reverência àqueles que já têm uma trajetória de vida. E eu quero dizer para vocês, nós vivemos um tempo de informação abundante. Muita informação. É capaz de a gente sentar na roda e ter opinião de fita adesiva a combustível de foguete. Sabe falar de tudo. Tem uma opinião para tudo. Mas com uma postura de irreverência. Não se engane, gente. A irreverência que eu demonstro pelos meus pais e pelas minhas autoridades é exatamente esse jeito que Deus me enxerga. Se eu tenho dificuldade de ser reverente às autoridades que Deus colocou na minha vida, aos meus pais, é exatamente desse jeito que eu me interajo com Deus. Homens irreverentes que conversam com os pais como se estivessem falando com qualquer pessoa. O que mais? Desafeiçoados, sem afeição natural, insociável, cruel. Esse é o significado de desafeiçoado. Uma pessoa cruel, que não tem compaixão, que não se importa com a dor do outro. O problema é dele, foi ele que fez, eu avisei. Né? Que não é capaz de chorar com o que chora. Sem afeição, sem afeto. Deus te dotou de afetos, viu? Pra você usar para a glória dele. Implacáveis, rápidos de julgar, rápidos em dar uma sentença, implacável, justiceiro, caluniadores, mentiroso, que inventa coisa, sem domínio de si, não consegue se controlar. Mas eu gosto muito daquela pessoa, e Deus está te falando, filho, se controla, mas eu preciso, eu quero muito. Cruéis, inimigos do bem, traidores. A fidelidade, irmãos, por isso que eu chamei Pedro e Neto aqui. Caminhar com esses homens me livrou de mim mesmo.
Eu sou fiel. Estou falando deles nesse plano aqui. Evidentemente, Sérgio, André, Joilson, enfim, todos os irmãos que estão aqui, eu preciso ser fiel a eles, mas eu preciso ser fiel a esse cara aqui que vai me dizer uma coisa que eu não quero ouvir, cara. Às vezes vai me chamar e vai... E aí, não, mas não está funcionando, porque no vínculo não funciona, porque ele está tocando naquilo que eu não quero. Eu vou caminhar com esses homens. Como é que você é nos seus relacionamentos? Você é fiel? Você se compromete e cumpre os pactos que você fez? O contrário de infidelidade é fidelidade. Atrevidos, enfatuados. O que é enfatuado? Uma pessoa enfatuada. Uma pessoa cheia de fatos. Uma pessoa difícil de convencer. O pai precisa de 2 horas de conversa para convencer ele que ele precisa fazer uma coisa, ou que ele não pode fazer alguma outra coisa. E aí a gente vive, no fim dos tempos, nos últimos dias, é tempo difícil. É difícil guiar alguém que é enfatuado. Não, porque eu já estudei, porque eu já li, porque eu já sei, porque eu sei e você não sabe, você não estudou. Jovens, vocês vão precisar de um esforço grande para não se fiar no excesso de informação. Excesso de informação não torna ninguém sábio. Sabedoria se aprende com quem já trilhou esse caminho. Adquirir sabedoria não é fácil, demora. Você é um enfatuado? Quando vão conversar contigo, você está cheio dos seus fatos para botar na mesa? Você não está nem muito interessado no que o outro está falando, você está interessado naquilo que você tem para dizer. A conversa entre vocês, como é que é? De enfatuados? Querendo provar seu argumento a todo custo? Não querendo sair por baixo? Querendo vencer a discussão? Inclusive, gente, aconteceu uma situação para ilustrar, que eu estava numa roda e tinha lá, sentado nessa roda, um pai, um irmão que é pai, que é cooperador da igreja na casa há muito tempo, que é marido, que está criando os filhos na disciplina e administração do Senhor, e esse pai sentado com vários outros jovens, de 17, 18, 20 anos. Naturalmente, quem tem uma experiência para compartilhar ali? Esse irmão. Eu esperava que esse jovem sentasse ali para ouvir o testemunho, para fazer pergunta, para absorver a sabedoria e graça que Deus deu para aquele irmão, para conduzir a vida dele assim em santidade, um casamento no Senhor, os filhos sendo criados. Sabe o que aconteceu? O irmão sequer conseguia falar. Fez uma frase e explicou, não, irmãos, porque talvez o relacionamento assim e tal e tal. Não, mas aqui, babibum, mas só que eu ouvi, parecia que ele estava sendo ensinado por meninos que sequer têm idade para assumir um relacionamento. Enfatuado. Gente, eu temo que alguns possam se tornar hipermeáveis. Não entra nada. Não se engane, gente. Eu estou ouvindo isso aqui e botando a minha... Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Aqui é uma dicotomia. Não dá para ser as duas coisas, meu irmão, minha irmã. Não dá para ser amigo de Deus e amigos dos prazeres. Não tem jeito.
E esses homens aqui dos últimos dias são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Não abrem mão do prazer. Eu consigo colocar uma imagem aqui nesse projetor? Peguei vocês de supetão, hein? Sabe com quem que eu aprendi isso aqui? Um irmão que me falou assim, Jean, usar recurso visual ajuda na comunicação. Que deu uma linha. Aí eu tô ali, lembrei disso, falei, rapaz, deixa eu... Aprendi. Aquela linha verde em cima ali, não sei se vocês estão vendo verde, é Deus. Como Deus é, a santidade de Deus. Nós estamos ali, ó. O pontinho verde embaixo é a gente, o Filho de Deus, o discípulo de Jesus. Os ímpios estão ali, obviamente, distantes, numa margem de distância. O que se espera de nós? Nós vamos desenvolvendo a nossa salvação e nos santificando, e nós vamos nos aproximando de Deus. Nós vamos nos tornando mais semelhantes a Jesus. Certo? Semelhantes ao Filho de Deus perfeito. Quanto mais o tempo passa, mais eu vou aprendendo a ser como meu mestre. E como ele é a imagem do Deus invisível, eu vou me tornando igualzinho a Deus, conforme o tempo passa. O nosso paradigma é Deus, como Deus é. Sede santos, é esse o paradigma. A régua que nós devemos perseguir é Deus. Logo, olha o que vai acontecendo. Nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com Deus. E os ímpios, como se afastam de Deus e são distantes da vontade de Deus, vão se tornando cada vez mais ímpios. O sujo, suje-se mais. E o santo, o justo, santifique-se ainda mais. Isso é no final, Apocalipse. A distância vai ficando entre a igreja e o mundo, vai ficando cada vez maior. Pergunta para você. Quem te vê hoje? Uma pessoa que não te ouve. Quem te vê você hoje, vê as suas liberdades, conhecer você nas suas liberdades, naquilo que você faz, vai identificar você mais parecido com Jesus hoje do que você era há um ano atrás ou menos? Se o nosso paradigma estiver errado, se nós estivermos nos comparando com os ímpios, com o mundo, sabe o que vai acontecer? Nós podemos manter a mesma distância. Só que o mundo está caindo, está declinando. Algo que era impensado atrás, que era abominável para nós, pode ir se tornando normal e natural, conforme o tempo passa. Olha o efeito que pode acontecer. Nós estarmos nos distanciando da santidade de Deus, olhando para a referência errada, mantendo a distância do mundo. Não, mas olha lá, o ímpio. Misericórdia, isso aí eu não faço não. Só que o mundo está caindo. Está se tornando cada vez mais distante de Deus. Irmãos, não nos enganemos. Isso aqui é para a gente. É para nós avaliarmos o nosso coração. Quantos movimentos Deus fez na história da igreja? Movimentos de restauração da verdade. Quantas histórias nós vemos o Senhor levantando homens que serviam para restaurar a verdade de Deus? Nós viemos disso, de um processo de restauração de Deus, de verdades preciosíssimas. E quem disse que a gente não pode se perder nesse caminho? Como outros movimentos, que eu vou usar uma expressão aqui, que subiu a cabeça, o coração ficou orgulhoso, atribuindo para si aquela obra, e o Espírito Santo fala assim,
e a coisa degringola. Quem disse que isso não pode acontecer comigo? Pode sim. E o clamor de Deus é que nós tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Quando você é usado por Deus, eu tenho dito isso, sabe qual que é o pior momento de alguém que é usado por Deus? Não importa no que ele vai fazer. O momento mais perigoso de alguém que é usado por Deus é logo depois que ele é usado por Deus. Ele dá glória para quem? Para o Cordeiro Santo de Deus, Todo-Poderoso, que usa essas tranqueiras aqui. Quando um pecador se arrepende, tem o que lá no céu? Festa no céu. Mas a festa lá do céu é glorificando ao Cordeiro Santo que salvou mais um. A rendição na eternidade é porque o Cordeiro de Deus, com sua mão poderosa, salvou mais uma vida do inferno. O mérito não está em quem é salvo. O mérito está naquele que salvou. Mas eu posso roubar a glória de Deus quando eu sou usado. E eu falo assim, acho que eu levo jeito, hein? Deus me usou, você viu? Tem um negócio que Deus não divide com ninguém. O que é? A glória dele. Eu não quero tocar na glória de Deus. Eu lá sou besta de mexer com isso. A glória é do Cordeiro de Deus. Quando nós fomos para Santarém, o medo meu era de os irmãos, no fim, quando eu fosse embora, percebessem que o Jean foi lá. Aqueles irmãos não precisam de mim. Eles precisam do Cordeiro de Deus. Eles precisam de se render a Cristo. Eles precisam ver Jesus. Que Ele cresça. Que Ele apareça. Música forte, letra forte, hein? Quando Deus usa você? Quando você vai pregar o evangelho para alguém? Você está ouvindo, você está olhando aquele perdido que está ali, ou você está querendo falar tudo que você precisa dizer? Você está como um canal de Deus para ser usado por Deus e para a glória de Deus? Ou você está querendo fazer a sua obra? E quando esquecem de você? Quando teve uma festa lá que todo mundo fez e esqueceram de você? Como é que você fica? Vamos ler um texto. Vamos olhar para o nosso paradigma? Abre aí comigo 1 Pedro 2,18. Pedro 2,18. Aqui há uma situação específica sendo tratada, tá, gente? Eu não queria que a gente focasse na situação específica que está sendo tratada no texto. Eu queria que a gente olhasse para o exemplo de Cristo. Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isso é grato, que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente por motivo da sua consciência para com Deus. Ih, rapaz. Se eu sofro porque estou pecando, só paguei a conta. E se eu estou sofrendo injustamente? Pelo nome de Jesus. Qual que é a minha postura? Se os irmãos estão avaliando o que eu fiz de forma errada, se eu estou recebendo uma repreensão que eu não acho que foi correta,
Eu reajo ou me sujeito? E eu vou orar. Vamos seguir no texto. Porque isso é grato, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados, por isso suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Porquanto para isso mesmo foste chamados. Para que você foi chamado? Para sofrer injustamente por causa do nome de Cristo. Se Jesus está sendo exaltado, não importa a minha justiça. Porquanto para isso mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo, para seguirdes os seus passos. O qual não cometeu pecado e nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, nosso paradigma, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças. Mas o que ele fazia? Mas entregava-se àquele que julga retamente. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, e por suas chagas fostes sarados. Como é que eu estou agindo? Será que está tão distante a descrição desses homens dos últimos dias, do meu coração, das minhas atitudes? Em que medida, gente, cada um se avalie? E eu quero terminar aqui dizendo de uma coisa que para mim tem afligido a igreja. Abre comigo aí, 1 Coríntios 1. Tem um negócio que atrapalha a igreja. É um trem chamado ego, orgulho. Olha o que Paulo diz no versículo 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Considere aqui, gente, essa palavra sendo para você, tá? Ouve como essa palavra sendo para você. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental, no mesmo parecer. Na medida que nos couber. Jean, mas às vezes eu não concordo. Eu estou com dúvida. Tem problema? Não. Mas sabe o que você faz? Você tem a mesma disposição mental. Você não vai validar a sua opinião a todo custo. Sabe o que você vai fazer? Você vai entender se essa é a vontade de Deus ou não é. E se for? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou me sujeitar. Aqui, irmãos, a gente vai ver na carta de Corinto, aos Coríntios, que sequer havia divisão física, mas uma divisão interior. Quando você recebe uma direção de alguém, como é que você reage? Você está dividido no seu coração, e não importa se alguém está vendo ou não, porque Deus vê.
Tiago 4:6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus não gosta de soberba. E eu vou dizer aqui, se eu estiver errado, vocês me ajudam, tá? Mas pensa numa soberba, num orgulho. Acho que é o pior orgulho que tem. É o tal do orgulho espiritual. Se Deus já te deu revelação de alguma coisa, meu amigo e minha amiga, deixa eu te contar uma coisa. Você está mais lascado que quem não sabe. Você está obrigado a viver agora. O mais sábio no reino de Deus é o mais humilde. Jesus, o dono do universo, o Senhor que conhece todas as coisas, Ele sustenta a terra e o universo pela palavra do poder dele. E sabe o que ele fez? Ele lavou os pés daqueles homens. Ele serviu aqueles homens. Sabe onde a humildade de Jesus se expressou? Quando ele ficou calado no Calvário. Ele emudeceu. Jesus podia condenar todo mundo ali. A morte de Jesus estava toda errada. Não podia ser morto. Ele expressou só a humildade. Inclusive dizendo: Senhor, esse pecado aí não imputa sobre eles. Ele é o nosso paradigma, meus irmãos. O Cordeiro de Deus continua brilhando e nos lavando. Sabe para quê? Para que vocês brilhem como Ele brilha. Se o seu nome foi esquecido, meu amigo, minha amiga, não se importa não. Vai ter um dia que você vai receber um nome que só você e Ele conhecem. O que eu preciso de reconhecimento aqui? A glória de Deus pode ir embora, viu? A glória do Cordeiro pode não estar sendo expressa por mim. E eu penso, irmãos, que em alguma medida, toda vez que eu leio e medito nisso, eu tenho consciência que eu sou pecador, que eu sou miserável, porque meu coração me inclina para um monte dessas coisas. E sabe o que Deus me deu para resolver esse problema? Uma cruz. Deus não quer transformar você. Deus quer te matar. Sabe para quê? Porque se o grão caindo em terra não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, produz muito fruto. Você quer dar fruto? Você quer dar fruto aqui? Então, um convite para você: morre, meu filho. Já pensou você chegar diante do Cordeiro e ele ver suas mãos cheias de fruto? Rapaz, que galardão, que alegria. Mas chega lá, sem fruto nenhum. Eu convido você, minha irmã e meu irmão, lê de novo esse texto, se avaliando. E sabe o que você pode fazer? Se vê com alguma dificuldade, se arrepende, se rende. Deus não resiste a um coração quebrantado. Deus não gosta de soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. Deus, inclusive, usa as coisas que não são para confundir as que se acham. Deus expressa a graça e o poder que Ele tem quando Ele pega quem não presta. Se eu perder a consciência, irmãos, que eu não valho nada, eu vou me achar. Eu vou achar que eu sou merecedor de qualquer coisa. Isso é um câncer para a minha fé. Eu continuo. Eu não estou dizendo que eu estou pecando, mas que eu sou pecador. Se eu perder essa consciência, gente, eu estou lascadíssimo. Que o Senhor
tenha misericórdia de nós. Amém. Eu gostaria de dar um pequeno exemplo de algo que Jean nos falou, para vocês entenderem um pouquinho. Infelizmente, vou ter que falar de mim, porque o exemplo eu posso falar bem e mal de mim mesmo. Bem eu não posso falar, mas mal eu posso falar à vontade. Mas eu queria que vocês entendessem um pouco mais claramente o que o Jean está falando. A CUIP, quando começou, foi em 99, não foi isso? 99. Naquela época, eu já estava notando comportamentos. Em 26 anos de ACUIP. Eu comecei a notar o comportamento dos garotos, como Pedro, como os filhos do Reinaldo, Anderson e Juliana, filha de Roberto Santos, a forma com que eles agiam, e fui anotando cada um dos comportamentos deles. E eu vinha para a CUIP e observava. Eu sou muito observador, eu gosto de observar, eu aprendo observando, não aprendo só ouvindo, aprendo vendo. E via, eu queria entender. Eu comecei a fazer isso quando meu filho tinha 9 anos de idade. A CUIP ele já tinha 13 anos de idade, então já tinha um tempo de observação. E dessa observação redundou um estudo. A responsabilidade dos pais. Escrito e anotado, 16 folhas datilografadas de um estudo para compartilhar. E Deus não me deixou compartilhar por mais de 16 anos. Para dizer sério, foram quase 20 anos que eu não compartilhei esse estudo com ninguém. Era eu, minha esposa, fazendo com os nossos filhos. Passados 20 anos, comecei a compartilhar fora de Salvador e em alguns grupos pequenos em Salvador. Mas olha bem o que eu quero dizer para vocês. Deus me mostrou algo que eu tinha que colocar em prática na minha vida, na vida da minha casa, e eu levei 20 anos aplicando isso. Não são 20 dias, não são 20 meses. Se vocês quiserem, eu mostro os textos, as datas escritas, todo o material escrito. Isso redundou num dos livros nossos ao redor da mesa, que foi escrito em cima desse material. Quando Deus nos permitiu que a gente publicasse 30 anos depois dos escritos serem anotados. O que eu quero dizer com isso? Eu não estou querendo que você olhe para mim. Estou querendo que você olhe para um fato. Tem algumas coisas que Deus nos dá, que nos mostra, que a gente faz, que só Ele vai ver. E você vai ter que esperar um longo tempo para compartilhar, falar, mas você tem que viver aquilo. Relacionamento com jovens, eu aprendi observando jovens. E Deus falando, presta atenção nisso, olha aquilo ali, eu ia anotando. Eu anotei 2 cadernos universitários, daqueles cadernos grossos, de anotações de comportamentos. Você está disposto a ficar 20 anos vivendo o que Deus quer para a tua vida, sem que ninguém saiba que você está fazendo isso? Só Deus. Você está disposto a passar 20 anos sem receber aplausos de ninguém e só Deus falando? Beleza, gostei. Siga assim. Já contei essa história, mas queria contar de novo. Eu estava numa trilha, fazendo uma trilha no Amazonas, e eu vi uma flor linda no meio da mata. Eu saí da trilha. Eu normalmente sou ou um dos primeiros ou prefiro ser o último, porque eu gosto de fotografar e acho muito chato alguém dizer assim, fotografa aquilo, me deixa eu fotografar. Eu não gosto que ninguém fique me empurrando fotografias, mas é frescura minha. É chato demais, mas é frescura minha.
Você entende, né? Fotografa isso. E eu saí, fiz a fotografia, era uma orquídea, voltei para a trilha e Deus me perguntou, sabe quantas pessoas já viram essa orquídea? Eu disse não. E Deus me deu uma resposta clara, só eu e você. Me enchi assim que me sentiu gostoso, o ó do Borogodó, aquele negócio. Nossa, eu ia explodir de tão gostoso que eu estava me sentindo. Tão porreta, tão bom. E Deus vira e pergunta assim, você está disposto a ser como essa orquídea, de ninguém te ver, ninguém te aplaudir, só eu, pro resto da tua vida? Você está disposto a só ouvir de mim algum elogio e ninguém mais, nunca mais te falar nada? Não consegui fazer mais nenhuma fotografia naquele dia. Não, eu não consegui processar todo aquele negócio. Você está disposto que Deus te fala coisas interessantes, André, não é isso? Eu sei que Deus fala com cada um de nós, Joshua. Deus fala, você está disposto a só obedecer? E as pessoas perguntarem, por que você mudou? Não, por nada, e seguir. Porque Deus falou comigo, mas tem algo mais, deixa eu seguir assim. Vou contar mais uma coisa maluca. A Cuípe sempre usei shorts na praia, porque a nossa regra é shorts na praia. E tem que ser shorts na praia mesmo. E nunca tive problema de usar sunga. Eu sou carioca sempre usou sunga. Aquilo ali é normal, é da cultura do carioca. Eu nasci no Rio de Janeiro, vim para cá com 24 anos e nunca tive outra coisa, nunca se vai à praia de short, só de sunga. E eu pus uma sunga e fui para a praia, alguns poucos anos atrás. Talvez uns 4 ou 5 anos atrás, talvez menos, talvez 3, eu não tenho registro. E Deus me pergunta assim, por que você está de cueca na praia? Se eu não estou de cueca, qual a diferença? Eu não uso mais sunga. Só estou falando porque Deus tem me mandado falar. Porque senão eu não falaria. Porque não estou usando sunga há muito tempo. E pouca gente percebeu isso, porque não é algo para se perceber. Mas Deus está dizendo que é para dar um exemplo compartilhado. Falar. Por que usar roupas internas na praia? Vocês entendem o que eu estou falando. Um bom entendedor, meia pabá. A quem eu estou a fim de glorificar? A quem eu estou a fim de imitar? Pai querido, quero te pedir a tua graça sobre cada um de nós. Quero pedir a tua misericórdia. Fala, ministra os meus irmãos. Ministra esses garotos, essas meninas. Fala ao coração deles profundamente. Não deixe que ninguém escape da tua fala. Ajuda todos a perceberem. Eu te peço, em nome de Jesus. Falsos mestres, mas são de
iniquidade multiplicada, o amor se esfriando, dias de servos maus, dias de virgens loucas, dias de servos inúteis, falsos adoradores. Mas são dias de levantamento, Espírito Santo. Mas são dias de levantamento sobre toda a casa. Derrama sobre os filhos, derrama sobre as filhas, derrama sobre os jovens, derrama sobre os velhos, sobre os servos e servas, derrama sobre tua amada igreja, derrama. Últimos dias, tempos difíceis, iniquidade multiplicada, o amor se esfriando, dias de falsos cristos, dias de outro evangelho, dias de engano e fábulas, comichão dos ouvidos.